galerinha! Beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está ao vivo novamente para mais uma aula de Física, diretamente aqui dos estúdios da segunda série. Beleza? Jovenzinhos, vamos continuar o nosso tema da última aula, né? Do nosso primeiro encontro de hoje. E esse tema é o tema de ondulatória. Quando estávamos comentando sobre a ondulatória, a gente acabou falando o que, professor? A gente falou que eu posso calcular uma velocidade para a onda através da expressão comprimento de onda sobre o período, ou seja, distância pelo tempo. Por que eu posso calcular, professor? Através da distância pelo tempo. Porque a velocidade de uma onda num meio, sem alterar o meio, continuando sempre no mesmo meio, ou sempre no ar, ou sempre na água, ou sempre no vácuo, a velocidade da onda, ela é sempre uma constante. Por ser uma constante, eu vou ter que considerar que o movimento que a onda executa é um movimento uniforme, que é um movimento de velocidade constante. E assim, galerinha, eu vou observar que a velocidade no movimento uniforme sempre é distância pelo tempo, ok? Porém, galerinha, existe a expressãozinha que diz que o período é o inverso da frequência. Sim ou não? Período é o inverso da frequência. Então, substituindo, olha só, olha o que eu vou fazer. Colocando bem aqui 1 vezes o comprimento de onda. Se eu colocar 1 vezes o comprimento de onda, vai alterar alguma coisa na minha fração? Não vai, porque 1 vezes um número vezes 1, o resultado é o próprio número. Por exemplo, 5 vezes 1, quanto é que dá? 5. Ou seja, o número 1, quando ele multiplica um outro termo, não altera em nada. Assim, olha só o que eu vou fazer. Eu vou, galerinha, observar que eu tenho 1 sobre o período aqui. E o que é 1 sobre o período, galerinha? 1 sobre o período, 1 sobre t, é a frequência, não é? A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre t, eu substituo por f. Aí surge a minha segunda forma de calcular a velocidade, que é a equação fundamental da ondulatória, ou equação fundamental da onda. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Beleza, jovens? Beleza, beleza, beleza? Então, você tem aí duas maneiras diferentes para calcular a velocidade de uma onda. Ou você calcula através da divisão do comprimento de onda pelo período, ou você calcula através da multiplicação da velocidade vezes a frequência. Certo? Tranquilidade, jovens? Lembrando que o comprimento de onda, como ele indica uma distância, ele tem que estar em metros, a não ser que a questão peça numa unidade específica. O período, como está em segundos, a sua unidade, perdão, o período, como indica tempo, sua unidade tem que estar em segundos, a não ser que a questão peça numa unidade diferente. E a frequência deve ser dada em hertz. Perfeito, galerinha. Show de bola.
Vou dar então um timezinho de 2 minutos para vocês, para que vocês possam anotar essas fórmulas. E aí, quando a gente vai voltar só com aplicações, tá bom? 2 minutinhos e voltamos já. Vamos lá, galerinha. Vamos que vamos. Vamos continuar a nossa aula de hoje, tá? E vamos agora trabalhar com o que, professor? Vamos trabalhar com as questõezinhas lindas, né? Vamos trabalhar com as nossas questões. Vamos aplicar os nossos conhecimentos utilizando as questõezinhas. Primeira questão diz o seguinte: um aluno produziu em uma corda uma onda periódica, conforme mostra a figura. Aí, galerinha, ele diz assim, que eu tenho essa figura e que cada quadradinho desse representa 10 centímetros de lado. Tá? Sabendo que o período de oscilação da onda é 0,5, então aqui ele já me informou o período T, vale 0,5. Determine a amplitude. Bora lá, jovens. Se o período vale 0,5, vamos primeiro determinar a amplitude. Primeiramente, antes de você determinar a amplitude, você precisa passar uma reta imaginária aqui no centro dessa onda, porque essa reta imaginária vai representar o eixo de oscilação. Lembrados? A distância do eixo de oscilação até um ponto de crista ou de um eixo de oscilação até um ponto de vale é o que nós chamamos de amplitude. Como essa distância que representa a amplitude, ela está formando apenas um quadradinho, quer dizer que essa distância ela vale apenas 10 centímetros. Então, a amplitude possui um valor de 10 centímetros. Perfeito?
Temos que achar também, galerinha, o comprimento de onda também em centímetros. O comprimento de onda, galerinha, é a distância, por exemplo, entre dois vales consecutivos. Então, é essa distânciazinha aqui, de um vale para outro. Se você contabilizar essa distânciazinha de um vale para outro, você vai achar 4 quadradinhos. Então, o comprimento de onda, representado pela letra lambda, que é essa letra semelhante a um Y, ao contrário, ela é 40 centímetros, porque você tem 4 quadradinhos. Ok? Meus anjos, vamos responder a letra C. Vou responder a letra C bem aqui. A letra C pede para que a gente determine a frequência em Hertz. Aí você vai ter que lembrar o seguinte: frequência, ela é 1 sobre o período. Mas, professor, o período, ele é 0. Então, você tem 1 sobre 0,5. 0,5, na forma de fração, na forma fracionária, é 1/2, né? Então, se você perceber aqui, eu tenho uma divisão de frações. Então, vai ficar 1 sobre 1/2. Divisão de fração, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 vezes 1 sobre 2. A primeira é a de cima, a segunda é a de baixo. Então, vai ficar 1 sobre 2 sobre 1. Tem que inverter a segunda, né? Beleza? Vai ficar 1 vezes 2 sobre 1. Então, eu vou encontrar uma frequência valendo 2 Hz. Beleza, jovens? Show de bola. Então, esse é o resultado da nossa letra C. Frequência vale 2 Hz. Professor, e a letra D? Vamos lá para a letra D. Letra D, você vai calcular qual é a velocidade da onda. Na letra D, você vai anotar primeiro os dados que você já possui. Quais são os dados, galerinha, que a gente já possui dessa questão? Você já possui a frequência, que vale 2 Hz. Você já possui o comprimento de onda, que vale 40 centímetros. E você já possui o período, que vale 0,5 segundos. Então, essas grandezas são as grandezas mais importantes para a gente responder a letra D. Eu tenho duas maneiras de responder a letra D. Eu posso responder a letra D através da expressão velocidade igual ao comprimento vezes o período, ou eu posso responder a letra D através da equação fundamental da onda. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Certo? Jovens, usando a primeira forma, eu vou pegar o comprimento de onda e dividir pelo período. Então, a velocidade será 40 dividido por 0,5. Nesse caso aqui, professor, o senhor vai fazer a mesma coisa que eu fiz na questão da letra C, né? Exatamente. Eu vou pegar o 40 e lembrar que o 0,5 é a mesma coisa que a fração 1 sobre 2, né? 1/2. Então, eu vou dividir 40 pela segunda fração. Ou seja,
vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, fica 40 vezes 2, que dá 80. 1 vai ser o meu denominador. Então, a minha velocidade ela é 80 centímetros por segundo. Da mesma forma, eu posso fazer na segunda forma de calcular. A velocidade será o comprimento de onda, que é 40, vezes a frequência que na letra C igualamos e encontramos igual a 2. Então, 40 fica fácil a gente achar igual a 80 centímetros por segundo. Show de bola, jovens! Bacana! Galerinha, vou voltar aqui para que vocês possam analisar as respostas que a gente encontrou. Para fechar, olha só, velocidade é 80 centímetros por segundo, né? Então, vou dar um minutinho para vocês em cada uma das telas, tá? Um minutinho e a gente volta já já. Vamos lá, galerinha. Vamos para a nossa próxima questão, tá? Questãozinha número 2. Questãozinha 2 vai falar o seguinte, vai pedir as mesmas coisas para a gente, tá bom? Ela vai dizer assim, uma onda em uma corda oscila com uma frequência de 50 Hz. Então, aqui ele já me forneceu a frequência. Nessas condições, determine, olha só, a amplitude de oscilação em centímetros. Então, eu quero determinar quem é a amplitude. Quer também o comprimento de onda lambda. Quer a velocidade e quer o período da onda. Certo? Galerinha,
Como é que nós podemos identificar primeiro a amplitude? Ele já passou o eixo de oscilação. O eixo de oscilação faz o papel aqui do eixo X, certo? E o Y será o eixo que representa a nossa amplitude. A amplitude, galerinha, como eu falei para vocês, é a distância em linha reta. É a distância em linha reta na vertical. De onde, professor? De onde para onde? Do eixo de oscilação até um ponto de crista. Ou do eixo de oscilação até um ponto de vale. Beleza? Então, se você observar, a amplitude, ela vale 2. Tá? Ela vale 2. 2 centímetros. Professor, e o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância de um vale para outro ou de uma crista para outra. Beleza? Se você perceber, de uma crista para outra, eu tenho as distâncias de 10 até 50. Tá? De um vale para outro, eu tenho as distâncias de 30 até 70. Então, basta você fazer uma subtração. De 30 para 70, faltam 40, não é isso? De 10 para 50, também faltam 40. Então, o comprimento de onda vale 40 centímetros. Beleza? Velocidade de propagação. Como é que nós podemos determinar a velocidade de propagação, jovens? Bora lá. A velocidade de propagação, letra C, eu posso calcular através da equação fundamental da onda. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda, meus anjos, vale 40 centímetros. E a frequência vale quanto? 50, né? Então, 40 vezes 50, isso dá um total aí de 2.000 centímetros por segundo. Ok? Beleza? Então, achamos aqui a velocidade. Professor, e o período? Como é que nós vamos encontrar? O período, jovens, para a gente determinar a letra D, basta você usar, olha só, eu tenho um método. Basta você usar período igual a 1 sobre a frequência. Então, o período será 1 sobre 50. E, professor, 1 sobre 50, eu tenho uma dica para você. Você pode fazer assim, ó. Separa o 5 do 10. E aí você divide. Quanto é que é 1 sobre 5? Dá 0,2. Tu tem R$1 para dividir para 5 pessoas. Cada um vai ficar com 20 centavos. Então, você terá como resultado dessa divisão, olha só, 0,2 por 10. E aí, professor, sobra quanto? 0,02 segundos. Né? 2 centésimos. Beleza? Você pode fazer de outra maneira também. Qual a outra forma? Bora lá. A outra maneira é você usar a equação da velocidade.
Velocidade é o comprimento de onda sobre o período. A velocidade nós encontramos igual a 2.000. O comprimento de onda vale 40, né? Sobre T. O que vai acontecer? O T vai multiplicar o 2.000. Olha só. Deixa eu escrever de uma forma melhor de visualizar isso. Fica 40 sobre T, né? Então, você vai fazer meio pelos extremos. T multiplica 2.000, 40 multiplica 1, que é o denominador desse 2.000. Então, vai ficar T igual a 40 sobre 2.000. Confere? 0 vai embora com 0, fica 4 sobre 200. E aí, se você simplificar todo mundo por 4, vai dar o mesmo 1 sobre 50, que vai dar o mesmo 0,02 segundos. Então, você observa como realmente dá 0,02 segundos, né? Então, você tem duas maneiras aí diferentes de fazer o mesmo cálculo do período. Show de bola? Bacana. Galerinha, vou te dar um timezinho de 1 minutinho em cada uma das telas e a gente volta já com a próxima questão. 1 minuto. Vamos lá, jovens. Dando continuidade aqui para a nossa aula, a gente vai trabalhar agora com, olha só, a terceira questãozinha, tá? Terceira questão diz o seguinte: o gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade de 300 metros por segundo, tá?
Nesses 300 metros por segundo, eu tenho uma onda oscilando verticalmente 1,6 e, além disso, essa onda tem uma oscilação na horizontal de 2,25 centímetros. Ok? Vamos determinar primeiramente a amplitude da onda. Como é que nós determinamos a amplitude da onda? Amplitude, galerinha, é uma distância vertical do eixo de oscilação até um ponto de vale ou de um eixo de oscilação até um ponto de crista. Então, como ele deu a oscilação completa, eu só preciso dividir esse 1,6 por 2. Quanto é que dá aí, jovens? 1,6 por 2. Dá 0,8 centímetros. Então, 0,8 é o valor da minha amplitude. Ok? Para o comprimento de onda, eu já vou ter que usar uma técnica diferente. Olha só. Para o comprimento de onda, a gente já vai usar uma ideia diferente. Deixa eu só anotar novamente para vocês aqui a resposta da amplitude. Então, letra A, bastava fazer o quê com a amplitude? Pegar o 1,6 e dividir por 2. Então, a amplitude ela será 0,8 centímetros. Galerinha, com o comprimento de onda na letra B, eu vou ter que partir por uma ideia diferente. Qual é a ideia da amplitude? A amplitude era só dividir por 2. Do comprimento de onda, eu vou perceber que o comprimento de onda ele parte dessa crista e finaliza nesse vale. Mas isso não é um comprimento de onda. Isso é mais que um comprimento de onda. Então, eu vou ter que separar a minha onda. Eu vou separar ela em outros trechos. Trechos de meia oscilação. Tá? Então, veja só. Eu separei ela e eu vou tentar descobrir um desses 3 espaços. Esse espaço eu vou chamar de X, tá? Esse espaço aqui, eu vou estar chamando ele de X. Então, o meu foco é determinar quem é esse X. E depois determinar quanto vale uma oscilação completa. Bora lá. O X, galerinha, será 2,25 dividido por 3. Porque são 3, né? Então, o X ele será 0,75 centímetros. O X vale isso. Perfeito? Porém, se você observar, o comprimento de onda seria a onda sair dessa posição aqui, desse pontinho, e chegar até esse outro pontinho. Ou seja, a onda ela vai percorrer 2 espaços. Ou seja, ela vai percorrer 2x. Não é isso? Então, o comprimento de onda nada mais é que o dobro de x. Se 1x vale 0,75,
2x vale 1,5. Bom, então nós descobrimos já o resultado da letra A, que é o da amplitude, vale 0,8, e o resultado da letra B, que é o do comprimento de onda, que vale 1,5. Ok? Vamos tentar descobrir a letra C, que é a frequência, e também o período. Bora lá. Como é que nós vamos descobrir a letra C, professor? Através da expressão da velocidade. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, velocidade, quanto é que ela vale? 300 metros por segundo, não é isso? 300 metros por segundo. O comprimento de onda vale 1,5. Então, eu tenho que transformar esse valor para centímetros, perdão, de centímetros para metros, ou eu transformo a velocidade de metros para centímetros. Fica mais fácil o quê, professor? Fica mais fácil a gente transformar a velocidade de metros para centímetros. Veja só, as informações que eu tenho para responder a letra C são as seguintes. Velocidade, 300 metros por segundo. Ok? Comprimento de onda vale 1,5 centímetros. Certo? E o que mais, professor? Para responder a letra C é só isso. Então vamos lá. Aplicar os nossos conhecimentos para determinar a frequência. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade, galerinha, transformando para centímetros, fica valor de quanto? 30.000 centímetros por segundo. Não é isso? 30.000 centímetros por segundo, porque eu acrescento aí 2 casas decimais, certo? E aí, professor, depois disso, o que a gente faz? Só aplicar na expressão, na equação da onda. Então fica 30.000 igual ao comprimento de onda, que vale 1,5 vezes a frequência. Quando eu passo essa frequência dividindo, na verdade, quando eu passo esse 1,5 dividindo 30.000, eu vou encontrar uma frequência de 20.000 Hz. Frequência de 20.000 Hz. Professor, e agora? Respondemos a letra C. Falta a letra D. Só anotar aqui a letra C de novo, né? Que pagou tudo. Bora lá. Velocidade, o que eu tinha feito? 300 metros por segundo. Mudei para centímetros, né? Ficou 30.000. E o comprimento de onda era 1,5 centímetros. Bora lá. O que eu fiz? Equação fundamental da onda. Velocidade, usei igual a 30.000. Comprimento de onda, 1,5. E eu quero achar a frequência. Frequência será 30.000, como a gente já tinha reescrito, dividido por 1,5. E nós achamos igual
a 20.000 Hz, né? Só reescrevi aqui para a gente confirmar que a gente realmente achou essa frequência. Letra D de dado, eu quero achar o período, né, jovens? Como é que nós determinamos o período? O inverso da frequência. Professor, quem é a minha frequência? 20.000. Ok. Galerinha, se a gente for dividir esse valor, você vai encontrar o seguinte número. Zero vírgula 0,00005 segundos. Bom? Show de bola, jovens. Então esse é o resultado para o nosso período, nosso tempo para uma volta completa. Certinho? Nosso próximo encontro, jovens, será na próxima semana. Qualquer nova dúvida, tá? Qualquer nova pergunta, você pode assistir nessa aula novamente. Pode estar voltando, pode estar passando, pode estar pausando os pontos que você mais teve dúvida. E a gente vai se encontrar agora na próxima quinta-feira, dia 20 de outubro. Espero todos vocês na próxima aula. Vamos ficar por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, jovens. Boa noite a todos.